Oi, pessoal. Então, vou falar um pouquinho sobre conjuntos, tá? Eu acho que eu falei um pouquinho no passado com vocês, mas foi bem breve. Então tá. Conjuntos. Quando a gente trabalha com conjuntos, a gente pode pensar que é um agrupamento de elementos. E muitas vezes esse agrupamento de elementos ele segue uma certa ordem. E segue uma certa ordem. Tá? Essa parte de conjuntos, ela é bem ampla, para ser bem sincero. Não necessariamente a gente precisa trabalhar com números. Claro que em matemática nós vamos trabalhar na maioria das vezes com números, mas vou dar exemplos de conjuntos não numéricos. Então, eu poderia criar aqui um conjunto A, tá? E falar que os elementos do conjunto A, então A é um conjunto, tá? Do que? De marcas de roupa. Então, o que vai ter dentro do meu conjunto A? Marcas de roupa. Então, eu vou botar aqui, sei lá, Zara, Renner, C&A, tá? E aqui podem ter outros elementos no meu conjunto. Mas então, são elementos que têm alguma característica em comum, né? Como eu falei, são marcas de roupa e eles pertencem ao meu conjunto. Então, aí a gente começa a trabalhar com algumas nomenclaturas. Então, o conjunto é esse agrupamento de elementos. E o que é um elemento? Né? Um elemento é um número ou um objeto que se encaixa. É um número ou um elemento. Então, elemento é o quê? É um número ou objeto. Tá? Então é isso. Qual que é a relação do conjunto e do elemento? Deixa eu, na real, vou fazer um pouco mais abaixo. Então, quando a gente tem um conjunto e elemento, nós temos relações entre eles dois. Tá? Esse conjunto e esse elemento, eles se relacionam de uma certa forma. Então, relação do conjunto com o elemento. Então, como eu falei, um conjunto é um agrupamento de elementos. Então, eu vou ter vários elementos. Tá? Então, da mesma forma, o elemento ele vai pertencer. Então, a relação de um conjunto com o elemento é uma relação de pertence. Um elemento ele pertence ou não, tá, a um conjunto. O símbolo que a gente usa é esse E aqui. Tá? Então, se eu falo ali, né, tratando ali do meu conjunto A antes, eu falo que
o elemento Zara pertence ao meu conjunto A. Né? Eu posso falar também de que ele não pertence. Né? Um elemento ele só pode pertencer ou não pertencer, não existe um meio termo. Então eu posso pensar aqui uma outra marca aqui, sei lá, a Coca. A Coca é uma marca de bebida, né? Não tem nada a ver com roupa. Então a Coca ela não pertence ao conjunto A. Então na matemática todo traço é uma negação, tá bom? Ele não pertence, ele não está contido, ele não contém, então vai ser sempre uma negação. Então essa é a relação de um elemento com um conjunto. É uma relação de pertence. Tá? E, já falando nisso, nós podemos ter relações entre conjuntos. Tá? Como eu posso ter relações entre conjuntos? Às vezes eu posso ter conjuntos que têm alguns elementos em comum. Então, vamos dizer aqui. Nós temos o nosso elemento A, tá? Que era lá a marca de roupa, então aqui tinha, falei da Zara, falei da Renner, né? Falei da C&A, tá? E tem algumas outras marcas. Eu posso criar um conjunto B que se chama marcas brasileiras. E aí que eu vou colocar só marcas que são realmente brasileiras. Por exemplo, nós vamos ter a Renner. Nós vamos ter o Pão de Açúcar. Nós vamos ter, pensar outra marca que é a Fruc, né? O Guaraná Antártica, Guaraná Antártica e outras marcas. E vocês vão perceber aqui que tem algumas marcas que, alguns elementos dos dois conjuntos que são coincidentes, né? Eles são iguais. Bom, então a gente pode ter algumas coincidências de elementos, tá? E além disso, nós às vezes podemos ter conjuntos que são menores. Por exemplo, assim, eu poderia fazer o conjunto C, que é o conjunto das marcas de roupa as marcas de roupas brasileiras. Daí eu só ia colocar marcas de roupas brasileiras. Então, sei lá, vamos dizer aqui Renner, C&A e por aí vai. É o conjunto C. Então, a gente tem algumas marcas que são coincidentes. A Renner vai estar tanto no conjunto A quanto no conjunto B. A C&A vai estar tanto no conjunto A quanto no conjunto B. E, né, por quê? Porque eu delimitei, né, eu caracterizei o conjunto, né, dei a característica do conjunto, marcas de roupa, que é do conjunto A, e marcas brasileiras, que também é o conjunto B. Então, eu misturei as duas. Então, o que eu sei? Todos os elementos do conjunto C, como são marcas de roupas, vão estar no conjunto A. Então, a relação entre conjuntos é uma relação de conter ou estar contido. Então é meio que ter ele
ou estar dentro do outro. Então, aqui eu quero que vocês lembrem quando eu falo, quando a gente compara maior ou menor. Então, assim, né? Maior, menor que, maior que. Bom, a setinha, a pontinha, ela indica sempre para o menor. E a boquinha aberta aqui indica sempre para o maior. Então, o símbolo de conter e estar contido, conter e estar contido, eles são parecidos. O conjunto maior vai estar para a boquinha, o conjunto menor vai estar para a parte que seria o círculo. Assim. Bom, então vamos lá. O conjunto C, aqueles dois casos, vou usar uma outra cor para diferenciar o C, tá? Porque é um Czinho mesmo aqui. O conjunto C, nesse caso, ele está contido no conjunto A. Porque todas as marcas de roupa brasileiras vão estar no conjunto das marcas de roupas. E o conjunto C, ele também está contido no conjunto B. Porque todas as marcas de roupas ali são brasileiras. E o conjunto B são de todas as marcas brasileiras. Bom, como eu faria ao contrário? O conjunto A, aí a boquinha para o maior, né? Contém o conjunto C. E a mesma coisa, o conjunto B contém o conjunto C. Beleza? Lembrando que, tá? Um conjunto, ele sempre vai conter e ao mesmo tempo estar contido nele próprio. Isso aqui parece meio óbvio, tá? Mas às vezes eles cobram essa ideia. Então, o B claramente está contido, ou além de conter o B. Tá bom? Então, isso aqui ele vale. O B está contido em B, além disso, o B contém o B. Então, estar contido, tá? É todos os elementos do C também estão no A. Conter todos, o A contém todos os elementos que tem no C. Essa é a ideia de conter e estar contido. Então também tem a ver com os elementos. Tá bom? Então, se todos os elementos que pertencem ao C, né, pertencem a C, também pertencem a A gente fala que C está contido em A. Tá bom? Ou A contém C. Então, essa é a relação entre conjuntos. Uma relação de comparação. Quem é maior, quem é menor. Como eu estou falando de conjuntos, além disso, eu posso fazer operações com conjuntos. Tá? Operações entre conjuntos. Quando eu falo de operações entre conjuntos, não necessariamente eu estou falando de uma soma, ou de uma subtração, de uma multiplicação, de uma divisão. Eu estou falando entre juntar ou separar, tá bom? Os elementos. Então, toda vez que eu estou falando em conjuntos, estou falando dos elementos. Tá bom? Então, as operações entre conjuntos, elas podem ser de união, de intersecção, e de diferença. Tá? Nós temos esses três tipos de operações. Então, vou falar um pouquinho sobre elas. A união, a gente pode pensar como se fosse um mais. Tá? Não exatamente é um mais, porque a gente não, né, como os exemplos que eu estou dando exemplos de conjuntos não numéricos. Mas
podemos pensar na união. Por isso que a gente fala somar, unir. Tá? Então, podemos pensar ali, ó, no conjunto A. Tá? De todas as marcas de roupa do mundo, né? Marcas de roupa. E no conjunto B, eu tenho todas as marcas que são brasileiras. Aqui eu tenho marcas de calçados, eu tenho marcas de refrigerante, eu tenho marcas, sei lá, o que existir de marca aqui, elas vão pertencer ao conjunto B. Bom? Se eu faço uma união dos dois conjuntos, então esse meu novo conjunto, que eu vou chamar de A união B, poderia até dar um nome para ele, L, assim. Vamos dizer que aqui é o conjunto L. O conjunto L é a união do conjunto A com o conjunto B. O que eu vou ter? Eu vou ter todas as marcas de roupa no mundo, tá? E marcas brasileiras. Então eu vou ter uma mistura das duas coisas. Então pode ter uma Renner ali, que é uma marca de roupa aí brasileira, assim como pode ter, sei lá, uma Vale, que é uma marca, né, de minério, tá? E esse é o meu conjunto L. Ele vai ter tanto marcas de roupas no mundo todo, quanto marcas brasileiras de qualquer coisa. Então isso que seria uma união. Como seria aqui um caso de intersecção? Vamos chamar o conjunto M. O conjunto M eu vou querer todas as marcas de roupa que são brasileiras. Eu tenho que ter as duas coisas ao mesmo tempo. Então é o conjunto que tem os dois elementos, que é nem precisava chamar de M, né? Que era justamente o nosso conjunto C, né? Porque eu falei, além de serem marcas de roupa, elas eram marcas de roupas brasileiras. Então o nosso conjunto C é um belo exemplo de um conjunto de intersecção. Todas vão ser marcas de roupas e todas vão ser marcas brasileiras. Mas eu só vou ter marcas brasileiras de roupas e todas as marcas de roupas que eu vou ter só são brasileiras. Então é uma intersecção, é uma coisa que eu pego ali no meio, na meiuca, o que os dois têm. Tá? Vamos chamar agora o nosso conjunto M aqui. A menos B. Quando eu falo de um conjunto A menos o outro, eu quero tirar todos os elementos que eu tenho em A e em B igual. Então, tudo que o conjunto B tiver que o conjunto A tem, ou seja, seria eu tiro todos os elementos de C, né, que são a intersecção. Então, A menos B, eu estou fazendo o quê? Eu estou tirando todo o conjunto C. Então, eu não vou ter nenhuma marca de roupa. Então, aqui no meu conjunto, não é uma marca de roupa brasileira. São todas as marcas de roupa não brasileiras. Então, todas as marcas que são brasileiras de roupa, eu não vou colocar aqui no meu conjunto M. Não brasileiras. Então, vai ter Zara, vai ter Gucci, vai ter, sei lá, todas, Calvin Klein, tá bom? Então, essa aqui é a ideia da diferença. Eu não quero nada que tiver no B eu quero. Então, o meu A, eu quero agora um A livre de qualquer elemento que tenha no B. Então, esse seria o menos, a diferença. Então, essas seriam algumas operações essas são as 3 operações que a gente pode fazer com os conjuntos. Tá bom? Então, aqui, ó. Então, para esse vídeo vai ser só as ideias. Beleza?